Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo das propriedades coligativas, ok? Na aula passada, a gente fez um estudo, né, da relação da temperatura de ebulição e nossa pressão atmosférica, né, o que isso tinha a ver também com a pressão de vapor, né? E nós vimos também já a nossa tonoscopia, né? A tonoscopia é justamente a alteração, né, da pressão de vapor, né, ou modificação da nossa pressão de vapor, né, pela adição de um soluto, tudo bem? A gente viu então que a adição de um soluto, né, seja um soluto iônico, seja um soluto molecular, faz com que a pressão de vapor diminua, né? Ou seja, você diminui a tendência que um líquido tem de evaporar, tudo bem? Nós passamos agora para a nossa próxima, aliás, propriedade coligativa, que é a nossa ebulioscopia, né? O conceito de ebulioscopia, que deve ficar muito claro para vocês, né? É o aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto no volátil. Tudo bem? Então, quando você adiciona um soluto, galera, você vai pegar a sua temperatura de ebulição do seu solvente, né? Não necessariamente é água, tá? E você vai fazer com que essa temperatura de ebulição aumente, tá? Por exemplo, galera, vamos pegar o exemplo clássico que é a água, né? A água, a pressão atmosférica evapora, né? Ou entra a ebulição, aliás, a 100 graus Celsius. Na hora que a gente adiciona um soluto à água, a gente faz com que a água entre em ebulição a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso efeito coligativo, né, de modificação da temperatura de ebulição do solvente pela adição de um soluto. Tudo bem? Só relembrando, né, nossas propriedades coligativas são justamente a modificação das propriedades físicas do nosso solvente, e a temperatura de ebulição é uma delas. Tudo bem? Então, se nós tivermos aqui o nosso solvente puro, ela vai ter uma temperatura de ebulição zero, né? E nós, após a adição de soluto, né, nós teremos então a nossa solução. Lembre que solução é o todo, né? Soluto mais solvente. Nós teremos uma outra temperatura de ebulição, né? Nós teremos aqui um delta, né? Um delta TE, né? Uma variação da nossa, da nossa temperatura de ebulição. Tudo bem? Ficou bem feio, mas tudo bem. Vamos lá, galera. A intensidade da ebulioscopia, né, a intensidade dessa propriedade coligativa vai ser tanto dependente da quantidade de soluto adicionado, tá? Em mols, tá? Depende, na verdade, do número de partículas que você adiciona, tá? Não depende da natureza do soluto, não depende se você está adicionando um sal, não depende de você estar adicionando um açúcar, tudo bem? O que está dependendo aí é só o número de partículas que estão na sua solução. Isso tem que ficar muito, muito claro para vocês, tudo bem? A intensidade das propriedades coligativas não é dependente de que tipo de soluto você adiciona, é dependente somente do número de partículas que está lá na sua solução, tudo bem? Vamos lá. Por que isso acontece? Galera, na hora que, a partir do momento que a gente adiciona com um soluto, que a gente adiciona o soluto não volátil, né, na nossa solução, aliás, no nosso solvente, desculpe, a gente vai ter aqui nossas partículazinhas, né? Acaba que essas partículazinhas de soluto que a gente adiciona no nosso solvente, galera, eles vão aumentar a intensidade das interações intermoleculares. Isso significa que você vai segurar, né, as moléculas em meio aquoso, né, em meio líquido, e vai segurar de forma a impedir, né, a passagem dessas partículas para o meio vapor. Então, na hora que a gente adiciona um soluto, né, a um solvente, você aumenta as interações intermoleculares do seu solvente, né? E isso faz com que as suas partículas fiquem mais retidas em meio líquido, né? Você segure elas em meio líquido, consequentemente diminui a pressão de vapor e, consequentemente, você aumenta a sua temperatura de ebulição. E faz todo sentido. Por quê? Porque se eu estou diminuindo a tendência que o líquido tem de evaporar, né, eu preciso esquentar mais, eu preciso aumentar mais a minha temperatura para que ele passe para o estado vapor. Tudo bem? A próxima propriedade coligativa é a nossa crioscopia. Galera, a crioscopia, né, na verdade aí vai ser um pensamento bem contrário à nossa ebulioscopia, né, na outra ponta, né, da nossa temperatura, é a diminuição da temperatura de congelamento de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Então vamos pegar aqui o caso da água. A água, galera, ela evapora aí a seus 0 graus Celsius. Tudo bem? Ela evapora aqui a seus 0 graus Celsius. Beleza? Galera, a partir do momento em que eu adiciono
né? Opa! Que eu adiciono aqui um soluto não volátil, ela vai congelar a menos 10, a menos 5, depende da sua situação, tudo bem? No final das contas, galera, quanto mais soluto você adicionar, mais intensa vai ser essa propriedade, tudo bem? Então ela vai congelar aqui a menos 10, por exemplo, né? Vamos supor, ok? Então vamos lá. Eu vou ter aqui, né, o meu solvente, né? Eu vou ter aqui depois a adição do soluto não volátil. Eu vou ter que minha temperatura final, cuidado, hein, vai ser menor do que a temperatura inicial. Significa que essa temperatura final aqui, né, por ser menor, significa que sua solução vai congelar a uma temperatura menor do que aquela inicial. Então, se a água congela 0 graus Celsius, por exemplo, ela vai congelar depois da adição de um soluto a menos 5, a menos 10, a menos 15. Vai depender do quê? Vai depender justamente, né, da quantidade de soluto adicionada. Tudo bem? Quanto mais soluto você adicionar, quanto mais partículas você tiver em mols ali dentro, menor vai ser a sua temperatura de congelamento. Isso acontece, galera, porque na hora que você adiciona um soluto a um solvente, né, formando então a nossa solução, essas partículas de soluto que estão aqui no meio, elas atrapalham a cristalização do seu solvente, fazendo com que o seu solvente, para que o seu solvente congele, né, é necessário que você diminua ainda mais a temperatura. Essas partículas dificultam o congelamento do seu solvente. Então, para você forçar o congelamento, é necessário que você diminua ainda mais a nossa temperatura. Então aqui, da mesma forma, você vai ter um delta, né? Um delta Tc. Né? O que é um delta Tc? É a nossa variação da temperatura de congelamento. Né? Isso é o nosso delta Tc. Tudo bem? Então você vai ter uma variação da nossa pressão de vapor, que a gente viu lá na outra aula, a gente vai ter uma variação da temperatura de ebulição, que a gente viu hoje, e você vai ter uma variação da temperatura de congelamento, tudo quando você adiciona um soluto não volátil. Tudo bem, galera? Então, o que eu quero que fique muito claro para vocês é o seguinte: é, vamos lá. Primeiro, né, quando você adiciona um soluto a um solvente, né, você vai modificar suas propriedades físicas, né? E quando você modificar suas propriedades físicas, você vai modificar todas as propriedades de uma vez. Você não pode escolher uma delas. Você vai modificar sua pressão de vapor juntamente com a modificação da temperatura de ebulição, juntamente com a temperatura de congelamento. Na hora que você adicionou um soluto, você tem os três juntos, você tem um combo lá. Então você modifica as três propriedades físicas ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, galera, anote isso. Acaba que você deixa tudo mais difícil. Você deixa mais difícil de evaporar, você deixa mais difícil para entrar em ebulição, você deixa mais difícil de congelar. Você deixa tudo mais difícil e fica mais fácil você lembrar isso. Tudo bem? Galera, lembre-se do conceito das propriedades coligativas. Lembre-se do conceito da tonoscopia, lembre-se do conceito da ebulioscopia e lembre-se do conceito da nossa crioscopia. Tudo bem, galera? Esses conceitos são de extrema importância, a gente nunca esquecer isso, tá? Mas vamos lá. Depois que a gente passar, né, depois que a gente vai mais para frente, eu vou ensinar para vocês uma manhãzinha, tá? Um método mnemônico para a gente lembrar dessas propriedades. Tudo bem? Então, beleza. Nesse vídeo nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Muito obrigado.